Eu vi todas as suas orações. Ouvi cada palavra que saiu do seu coração, até aquelas que você nunca conseguiu dizer em voz alta. Eu vi suas lágrimas, seu cansaço, suas noites em silêncio e os momentos em que você pensou que eu não estava ouvindo. Mas hoje, quero revelar por que minha resposta ainda não chegou da maneira que você esperava. Antes de continuarmos, inscreva-se agora no canal Luz de Cristo e permita que a Palavra de Deus fortaleça sua fé todos os dias. Agora, permaneça comigo até o final, porque esta mensagem pode ser a resposta que você tem pedido em oração há muito tempo. Antes de qualquer coisa, quero que você silencie seu coração por alguns instantes. Esqueça, por um momento, tudo o que está tentando resolver. As preocupações, as contas, os problemas, as notícias, as dúvidas que têm ocupado seus pensamentos. Porque aquilo que você está prestes a ouvir não é apenas mais uma mensagem motivacional. É um convite para enxergar sua caminhada de uma maneira diferente. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que suas orações desapareceram no silêncio. Talvez tenha dobrado os joelhos inúmeras vezes, pedido a Deus uma resposta e, depois de tanto esperar, começou a pensar que nada estava acontecendo. Quem sabe você até continuou orando, mas já não tinha a mesma esperança de antes. As palavras ainda saíam da sua boca, mas o coração já estava cansado, a fé já não era tão forte e a espera parecia cada vez mais pesada. Se esse é o seu caso, escute atentamente, porque hoje Deus quer dizer algo ao seu coração. Eu vi todas as suas orações, não apenas aquelas feitas na igreja, nem somente aquelas pronunciadas com palavras bonitas. Eu vi também as orações feitas em lágrimas, aquelas que nasceram durante a madrugada, quando ninguém mais sabia da sua dor. Eu ouvi os pedidos que você fez em silêncio, sem conseguir explicar para ninguém o peso que carregava. Vi as vezes em que você olhou para o céu perguntando se eu ainda estava perto. Vi os momentos em que você sorriu diante das pessoas, enquanto por dentro estava lutando para não desistir. Nada disso passou despercebido, porque o Deus que conhece o universo também conhece cada detalhe da vida dos seus filhos. Ele conhece seu nome, conhece sua história, conhece as batalhas que você nunca contou a ninguém, conhece as perguntas que continuam sem resposta. E conhece até mesmo aquelas lágrimas que você enxugou antes que alguém pudesse vê-las. Talvez você tenha imaginado que Deus só escuta as grandes orações, mas isso nunca foi verdade. Para o Senhor, não existe oração pequena quando ela nasce de um coração sincero. Cada clamor, cada pedido, cada palavra de gratidão, cada momento de fraqueza, tudo foi ouvido. O problema é que muitas vezes esperamos que Deus responda imediatamente. Quando isso não acontece, começamos a interpretar o silêncio como abandono. Mas existe uma grande diferença entre Deus estar em silêncio e Deus estar ausente. O silêncio do Senhor nunca significa que Ele deixou de agir. Muitas vezes, significa apenas que Ele está trabalhando em lugares onde nossos olhos ainda não conseguem enxergar. No início da mensagem do vídeo do seu concorrente, a voz repete diversas vezes que Deus viu todas as lágrimas, ouviu todas as orações e conhece profundamente o sofrimento do espectador, reforçando que nada passou despercebido diante dele. Pense por um instante. Quantas vezes você olhou apenas para aquilo que ainda não recebeu? Talvez tenha esquecido de perceber quantas vezes Deus já protegeu você sem que soubesse. Quantas portas foram fechadas para evitar um mal maior? Quantos caminhos pareciam perfeitos, mas acabariam afastando você do propósito que Deus preparou? Quantas respostas demoraram porque o momento certo ainda não havia chegado? O Senhor nunca trabalha movido pela pressa, Ele trabalha movido pela perfeição. Seu tempo não é determinado pela ansiedade humana, mas pela sabedoria eterna. É por isso que aquilo que parece demora para nós pode ser exatamente o cuidado de Deus, porque um pai amoroso nunca entrega algo antes que seu filho esteja preparado para receber. Hoje, Deus quer que você pare de medir sua presença apenas pelas respostas visíveis. A maior prova de que Ele continua ao seu lado não é aquilo que você já recebeu, é o fato de que Ele nunca deixou de ouvir sua voz. Cada oração continua diante dele. Cada lágrima continua sendo preciosa aos seus olhos.
Cada clamor permanece conhecido pelo seu coração. Mas talvez exista uma pergunta que ainda continua dentro de você. Se Deus ouviu todas as minhas orações, por que Ele ainda não respondeu da maneira que eu esperava? É exatamente essa resposta que o Senhor deseja revelar no próximo capítulo. Depois de ouvir que Deus viu todas as suas orações, talvez exista uma pergunta que continua ocupando seu coração. Se Deus realmente ouviu tudo, por que ainda não respondeu? Talvez essa seja a pergunta mais sincera que você já fez ao Senhor. E Deus não se ofende quando um coração cansado faz perguntas. Ele conhece sua dor, conhece sua espera, conhece a angústia de quem ora durante semanas, meses ou até anos sem enxergar nenhuma mudança. Talvez tenha chegado um momento em que você começou a pensar que Deus havia permanecido em silêncio porque não queria mais responder. Talvez você tenha olhado para outras pessoas recebendo aquilo que tanto desejavam e se perguntado: por que comigo é diferente? Essa comparação machuca. Ela faz parecer que Deus responde a todos, menos a você. Mas hoje o Senhor quer corrigir esse pensamento. O meu silêncio nunca significou a minha ausência. Enquanto você olhava apenas para aquilo que ainda não havia recebido, eu continuava trabalhando de maneiras que seus olhos não conseguiam perceber. Você imaginava que nada estava acontecendo, mas eu estava preparando pessoas, mudando circunstâncias, fechando caminhos que trariam sofrimento, abrindo outros que conduziriam você ao propósito que reservei para a sua vida. Nem toda resposta chega imediatamente, porque nem toda bênção pode ser entregue imediatamente. Pense em uma criança que pede ao pai as chaves de um carro. O pai pode amar profundamente seu filho, pode querer vê-lo feliz, mas sabe que existe um tempo certo para entregar aquilo que foi pedido. Negar naquele momento não significa falta de amor, significa proteção. Com Deus acontece algo semelhante. Há orações que recebem um sim rapidamente, outras recebem um espere, e algumas recebem um não, porque o Senhor enxerga consequências que nós ainda não conseguimos imaginar. O problema é que quase sempre interpretamos a demora apenas pelo que sentimos. Se a resposta não veio, pensamos que Deus nos esqueceu. Se a porta permaneceu fechada, acreditamos que fomos rejeitados. Se o milagre ainda não aconteceu, concluímos que nossa oração não foi suficiente. Mas nenhuma dessas conclusões representa a verdade. O tempo de Deus nunca foi determinado pela ansiedade humana. Ele trabalha segundo sua perfeita sabedoria. Enquanto nós enxergamos apenas o presente, Ele contempla o começo, o meio e o fim de todas as coisas. É justamente por isso que sua resposta sempre chega no momento certo. Mesmo quando esse momento parece tarde aos nossos olhos, no trecho seguinte da mensagem do seu concorrente, a voz reforça que Deus continua trabalhando durante o período de espera e que o silêncio não deve ser interpretado como abandono, mas como parte de um propósito maior. Talvez você esteja vivendo exatamente essa estação. Uma fase em que as respostas parecem distantes, em que as orações continuam sendo feitas, mas os resultados ainda não apareceram. Se esse é o seu caso, não transforme a espera em motivo para abandonar sua fé. Transforme-a em oportunidade para conhecer mais profundamente o caráter de Deus. Porque a fé verdadeira não nasce quando todas as respostas já chegaram. Ela amadurece justamente enquanto ainda esperamos. É durante esse tempo que aprendemos a confiar não apenas naquilo que Deus faz, mas principalmente em quem Deus é. O Senhor nunca deixou de caminhar ao seu lado. Mesmo nos dias em que você acreditou estar sozinho, mesmo nas noites em que suas lágrimas pareciam não ter fim, mesmo quando você pensou em desistir de orar, Ele permaneceu presente. E existe algo ainda mais extraordinário. Enquanto você imaginava que Deus estava apenas ouvindo suas orações, Ele já havia começado a agir muito antes de você perceber. Existem decisões sendo alinhadas, portas sendo preparadas, livramentos acontecendo sem que você saiba, e respostas que estão se aproximando no tempo perfeito do Senhor. Mas há uma realidade invisível que você ainda precisa compreender. Deus já está trabalhando em lugares onde seus olhos nunca conseguiram chegar. É exatamente sobre isso que vamos refletir no próximo capítulo. Talvez, neste momento, você ainda esteja olhando para a sua vida e pensando: se Deus realmente está agindo,
Por que nada mudou? Essa pergunta nasce porque os olhos humanos costumam acreditar apenas naquilo que conseguem enxergar. Nós vemos portas abertas, vemos resultados, vemos milagres acontecendo, mas Deus quase sempre começa a sua obra onde ninguém consegue olhar. Antes que uma resposta apareça na sua vida, ela já começou a ser preparada muito antes. É exatamente assim que o Senhor trabalha. Primeiro Ele move aquilo que é invisível, depois permite que o visível apareça. Talvez seja por isso que você tenha a impressão de que Deus ainda não fez nada, mas a verdade é que existe uma grande diferença entre não ver e não acontecer. Enquanto você continua esperando, Deus continua movendo circunstâncias. Pessoas estão sendo colocadas no caminho certo, situações estão sendo reorganizadas, livramentos estão acontecendo sem que você sequer perceba. Existem decisões das quais Deus já livrou você, mesmo sem que soubesse. Existem lugares onde o Senhor impediu que você entrasse. Existem oportunidades que pareciam perfeitas, mas que destruiriam sua paz. Naquele momento você não entendeu. Talvez até tenha chorado por causa da porta fechada. Mas hoje, Deus quer lembrar você de uma verdade. Nem toda porta fechada é uma derrota. Às vezes, ela é a maior prova do cuidado de Deus. O pai vê aquilo que os filhos ainda não conseguem enxergar. Ele conhece o final da história antes mesmo de o primeiro capítulo terminar. Por isso, nunca toma decisões baseadas apenas no presente. Tudo o que ele faz está ligado ao propósito eterno que preparou para cada um dos seus filhos. Talvez você esteja orando por uma oportunidade. Enquanto isso, Deus está preparando o seu caráter para sustentá-la. Talvez esteja pedindo uma resposta, mas o Senhor primeiro deseja fortalecer sua fé. Porque algumas bênçãos seriam um peso se chegassem antes do tempo. Deus nunca entrega apenas aquilo que você deseja. Ele entrega aquilo que será capaz de aproximá-lo ainda mais dele. E essa é uma diferença enorme. Muitas vezes pensamos apenas na bênção. Deus pensa na pessoa que você se tornará depois de recebê-la. É por isso que tantas respostas parecem demorar. Não porque Deus esteja distante, mas porque seu amor é grande demais para entregar algo antes do momento certo. No trecho central da mensagem do seu concorrente, a voz afirma que Deus já está movendo circunstâncias invisíveis, abrindo caminhos, removendo obstáculos e preparando aquilo que o espectador ainda não consegue perceber. Imagine um artesão construindo uma obra preciosa. Quem observa apenas os primeiros minutos acredita que nada faz sentido. Há peças espalhadas, ferramentas, poeira, barulho, mas o artesão conhece exatamente o resultado final. Assim também acontece com Deus. Você enxerga apenas os acontecimentos isolados. Ele contempla a obra completa. Cada atraso, cada encontro, cada despedida, cada porta fechada, cada novo começo, tudo possui um lugar dentro do plano que o Senhor está formando. Talvez hoje você não consiga compreender por que certas coisas aconteceram, mas chegará o dia em que olhará para trás e perceberá que Deus nunca perdeu o controle. Ele estava escrevendo uma história muito maior do que aquela que você imaginava. No entanto, existe algo que pode impedir muitas pessoas de desfrutar plenamente daquilo que Deus está preparando. Não é a falta de oração, nem a falta de fé. É o peso que continuam carregando dentro do coração. Enquanto Deus prepara um novo tempo, muitos ainda permanecem presos às dores do passado. E antes de conduzir você ao próximo capítulo da sua vida, o Senhor deseja remover aquilo que continua roubando sua paz. Depois de compreender que Deus nunca deixou de ouvir suas orações e que continua trabalhando mesmo quando você não consegue perceber, existe uma pergunta que precisa ser feita. Se Deus já está preparando a resposta, por que tantos continuam vivendo sem paz? A resposta, muitas vezes, não está nas circunstâncias, está dentro do coração. Existem pessoas que continuam orando todos os dias, continuam indo à igreja, continuam lendo a palavra, mas carregam um peso tão grande dentro de si que já não conseguem experimentar a paz que Deus deseja lhes dar. Talvez esse peso também esteja sobre você. Pode ser uma culpa que nunca foi entregue completamente ao Senhor. Pode ser a dor causada por alguém que feriu profundamente seu coração.
Pode ser uma decepção que fez você acreditar que jamais voltará a confiar. Ou talvez seja apenas o medo constante de que tudo dê errado outra vez. Esses pesos não aparecem aos olhos das pessoas. Ninguém consegue vê-los, mas vê-os, e hoje ele quer dizer: eu também vi esse peso que você carrega. Vi as noites em que você tentou dormir, mas sua mente não parava. Vi os momentos em que você sorriu para todos, escondendo uma tristeza que ninguém conhecia. Vi quando você começou a acreditar que precisava enfrentar tudo sozinho. Mas essa nunca foi a minha vontade. Eu nunca pedi que você carregasse sozinho aquilo que somente eu posso sustentar. Muitas vezes você pensa que precisa resolver tudo antes de voltar a sentir paz. Primeiro o problema precisa acabar. Primeiro a resposta precisa chegar. Primeiro a dor precisa desaparecer. Só então, imagina você, será possível descansar. Mas Deus trabalha exatamente ao contrário. Primeiro Ele oferece sua paz. Depois conduz você através da tempestade. Porque a paz do Senhor não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que Deus continua no controle. Talvez seja exatamente isso que está faltando hoje. Não uma resposta imediata, mas a confiança de que o Pai continua conduzindo cada detalhe da sua história. Enquanto você insiste em carregar sozinho aquilo que o machuca, seu coração permanece cansado. E um coração cansado tem dificuldade para reconhecer a direção de Deus. Por isso, o Senhor faz um convite tão simples quanto profundo. Entregue-me aquilo que está pesando sobre você. Entregue seu medo, entregue sua ansiedade, entregue sua culpa, entregue sua revolta, entregue até mesmo as perguntas que ainda não receberam resposta. Porque aquilo que é colocado nas mãos de Deus deixa de ser um peso impossível para se tornar parte do cuidado dele. No trecho correspondente do vídeo do seu concorrente, a mensagem passa a enfatizar que Deus deseja libertar o espectador dos pesos emocionais e espirituais que continuam impedindo sua paz e seu avanço, preparando-o para uma nova etapa. Talvez você esteja pensando: mas eu já tentei entregar isso a Deus tantas vezes. Talvez tenha tentado. Mas entregar não é apenas dizer uma oração. Entregar é decidir que você não permitirá mais que esse peso governe sua vida. É confiar que Deus sabe cuidar daquilo que você já não consegue controlar. Não significa que a dor desaparecerá imediatamente. Não significa que todas as respostas chegarão hoje. Significa apenas que você deixará de caminhar sozinho. E isso muda tudo. Porque quando Deus começa a carregar aquilo que antes estava sobre seus ombros, seu coração encontra forças para continuar. Você volta a enxergar esperança, volta a perceber oportunidades, volta a acreditar que o futuro ainda pode ser diferente. É exatamente nesse momento que muitas pessoas começam a experimentar uma transformação silenciosa. Ainda não receberam o milagre pelo qual oraram, mas já não são as mesmas pessoas de antes. Existe paz onde antes havia desespero. Existe confiança onde antes havia medo. Existe esperança onde antes existia apenas cansaço. E é justamente quando seu coração é libertado desses pesos que Deus começa a mostrar algo novo. Porque a resposta que você tanto espera talvez não venha da maneira que imaginou, mas será muito melhor do que aquilo que você havia planejado. É sobre essa resposta surpreendente que vamos refletir no próximo capítulo. Depois de entregar seus medos e colocar seus fardos nas mãos de Deus, talvez você espere que tudo mude imediatamente. Talvez imagine que ao terminar esta oração, todas as portas se abrirão de uma só vez. Que todos os problemas desaparecerão. Que todas as respostas chegarão ao mesmo tempo. Mas Deus deseja preparar seu coração para compreender uma verdade muito importante. Nem sempre a minha resposta chega da maneira que você espera. E isso não significa que ela seja menor. Na maioria das vezes, significa que ela será muito melhor. O ser humano costuma apresentar seus planos a Deus. Faz pedidos específicos. Pensa em pessoas específicas, em oportunidades específicas, em datas específicas. E quando algo acontece de maneira diferente, surge a frustração. Parece que Deus não respondeu. Mas será que realmente não respondeu? Ou será que respondeu de uma forma que você ainda não conseguiu reconhecer? Quantas vezes você insistiu para que uma porta permanecesse aberta?
Você orou, jejuou, esperou, mas ela continuou fechada. Naquele momento, seu coração se encheu de perguntas. Você acreditou que havia perdido uma grande oportunidade. Entretanto, algum tempo depois, percebeu que aquela porta conduzia a um caminho que teria trazido sofrimento. Foi somente olhando para trás que você conseguiu entender o cuidado de Deus. É exatamente assim que o Senhor trabalha. Ele não responde apenas ao pedido que sai dos seus lábios. Ele responde à necessidade mais profunda da sua alma. Enquanto você pede apenas uma solução imediata, Deus prepara algo que poderá transformar toda a sua caminhada. Por isso, nunca limite o poder do Senhor às expectativas do seu próprio entendimento. Aquilo que Deus preparou para você pode ser muito maior do que aquilo que você imaginou em oração. No trecho seguinte da mensagem do seu concorrente, a voz conduz o espectador à ideia de que Deus está preparando uma direção diferente daquela que ele imaginava, convidando-o a confiar mesmo sem compreender completamente os caminhos do Senhor. Talvez hoje você esteja pedindo que Deus mude uma circunstância, mas Ele deseja primeiro transformar seu coração. Talvez esteja pedindo uma nova oportunidade, mas Deus deseja formar em você a sabedoria necessária para sustentá-la. Talvez esteja pedindo o fim da tempestade, mas o Senhor quer ensinar você a permanecer firme, mesmo enquanto os ventos ainda sopram. Porque existem lições que somente a caminhada pode ensinar. E essas lições se tornam bênçãos para toda a vida. Nunca pense que Deus está atrasado. O relógio do Senhor nunca falha. Sua resposta sempre chega exatamente quando produzirá o maior bem para aqueles que confiam nele. Às vezes, o que parecia uma demora era apenas preparação. O que parecia uma perda era proteção. O que parecia um fim era apenas o início de um novo capítulo. Talvez você ainda não consiga enxergar isso hoje, mas chegará o dia em que olhará para trás e agradecerá por respostas que Deus nunca deu, porque compreenderá que elas teriam afastado você daquilo que realmente era o melhor. É por isso que o Senhor continua dizendo: não desista de orar, não desista de confiar, eu continuo conduzindo cada passo da sua história. Quando essa verdade entra no coração, algo começa a mudar. Você deixa de buscar apenas respostas, passa a buscar a presença de Deus. E quem aprende a caminhar na presença do Senhor, começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Pequenas confirmações, pequenas direções, pequenos cuidados. Tudo isso revela que Deus nunca deixou de falar. É justamente sobre esses sinais silenciosos da presença de Deus que vamos refletir no próximo capítulo. Depois de compreender que Deus responde no tempo certo e da maneira certa, surge uma pergunta importante. Como reconhecer que Deus já está respondendo minhas orações? Muitas pessoas acreditam que a resposta de Deus sempre chegará através de um grande milagre. Esperam um acontecimento extraordinário, algo impossível de ignorar. Mas, na maioria das vezes, o Senhor começa falando de maneira simples, discreta, silenciosa. É exatamente por isso que tantos deixam de perceber sua direção. Enquanto procuram algo espetacular, Deus já está conduzindo seus passos através de pequenos sinais. Talvez um versículo da Bíblia tenha chamado sua atenção repetidas vezes. Talvez uma palavra ouvida durante uma pregação tenha permanecido em seu coração durante dias. Talvez uma porta tenha se fechado quando você tinha certeza de que deveria permanecer aberta. Ou uma oportunidade inesperada tenha surgido exatamente quando você já havia perdido a esperança. Nada disso precisa ser tratado como mera coincidência. Quando caminhamos perto de Deus, aprendemos que Ele também fala através dos detalhes. O problema é que vivemos com tanta pressa que quase nunca paramos para ouvir. Queremos respostas rápidas, mudanças imediatas, milagres visíveis. Enquanto isso, Deus continua conduzindo nossa vida passo a passo, porque Ele não deseja apenas mostrar o destino, Ele deseja caminhar conosco durante todo o percurso. Talvez hoje você esteja pedindo que Deus revele o futuro, mas o Senhor deseja ensinar você a confiar no próximo passo.
É assim que a fé amadurece, não recebendo todas as respostas de uma só vez, mas aprendendo a obedecer mesmo quando apenas uma pequena parte do caminho foi iluminada. No trecho seguinte do vídeo do seu concorrente, a mensagem enfatiza que Deus continua guiando seu povo diariamente, chamando o espectador a permanecer atento à sua voz e a seguir sua direção sem depender apenas daquilo que consegue enxergar. Pense por um momento. Quantas vezes você pediu um sinal a Deus? E quantas vezes talvez tenha recebido esse sinal, mas o descartou porque não aconteceu exatamente da maneira que esperava? Talvez Deus já tenha colocado pessoas certas ao seu lado. Talvez tenha afastado relacionamentos que impediam seu crescimento. Talvez tenha protegido você de decisões que pareciam excelentes naquele momento. Somente mais tarde, você compreenderá que tudo fazia parte do cuidado do Senhor. É por isso que um coração atento vale mais do que olhos ansiosos. Quem vive apenas procurando grandes milagres pode deixar escapar os pequenos cuidados diários de Deus. Mas quem aprende a andar em sua presença percebe sua mão até nas situações mais simples. Percebe paz onde antes havia medo. Percebe direção onde antes existia apenas confusão. Percebe esperança onde tudo parecia perdido. E pouco a pouco descobre que Deus nunca esteve distante. Ele apenas estava conduzindo cada detalhe sem fazer alarde. Talvez hoje o maior sinal que Deus queira dar a você não seja uma mudança imediata nas circunstâncias. Talvez seja uma paz que o mundo não consegue explicar. Uma confiança que permanece mesmo quando ainda existem perguntas. Uma certeza profunda de que suas orações continuam diante do trono do Senhor. E quando essa certeza nasce dentro do coração, o medo começa a perder força. Porque você já não depende apenas do que vê. Passa a depender da fidelidade daquele que prometeu nunca abandonar os seus filhos. Agora resta apenas uma decisão. Você continuará caminhando guiado pelo medo ou escolherá confiar completamente na voz de Deus? Porque existe uma última mensagem que o Senhor deseja deixar gravada em seu coração antes de encerrarmos esta reflexão. Depois de tudo que Deus revelou ao seu coração nesta mensagem, talvez ainda exista uma última batalha acontecendo dentro de você. A batalha entre a fé e o medo. Entre a esperança e o desânimo. Entre continuar esperando ou desistir de orar. Talvez ninguém saiba disso. As pessoas olham para você e acreditam que tudo está bem. Mas somente Deus conhece o peso que existe dentro da sua alma. Somente Ele sabe quantas vezes você disse: Senhor, eu não tenho mais forças. E foi exatamente nesses momentos que Deus permaneceu mais perto do que você imaginava. Mesmo quando você não percebeu. Mesmo quando acreditou que estava caminhando sozinho, o Senhor nunca retirou sua mão sobre a sua vida. Há dias em que parece que a resposta nunca chegará. Os problemas continuam, as circunstâncias permanecem iguais. As orações parecem repetir as mesmas palavras. E o coração começa a perguntar: vale a pena continuar esperando? Hoje Deus responde essa pergunta: sim, vale a pena. Porque nenhuma oração feita com sinceridade desaparece diante do Senhor. Cada clamor continua vivo diante dele. Cada lágrima continua sendo lembrada. Cada momento de perseverança está sendo visto pelo Pai. Talvez você tenha imaginado que precisava orar mais alto para ser ouvido, ou que precisava encontrar as palavras perfeitas. Mas Deus nunca esteve procurando discursos bonitos. Ele sempre procurou um coração sincero. É exatamente esse coração que Ele encontrou em você, mesmo quando sua oração foi apenas um suspiro. Mesmo quando tudo o que conseguiu dizer foi: Senhor, ajuda-me. Isso foi suficiente para que Deus ouvisse sua voz. No trecho final da mensagem do seu concorrente, a voz reafirma diversas vezes que Deus não abandonou o espectador, que continua ouvindo suas orações e que o tempo da resposta está se aproximando, convidando-o a permanecer firme até o fim. Talvez hoje você ainda não veja o milagre. Mas isso não significa que ele não esteja se aproximando. Enquanto você continua confiando, Deus continua preparando. Enquanto você permanece fiel,
o Senhor continua abrindo caminhos. Enquanto você ora, o Pai continua movendo circunstâncias que ainda estão além da sua compreensão. Nunca permita que o relógio do mundo faça você duvidar do tempo de Deus, porque o Senhor nunca chega atrasado. Ele chega exatamente quando sua resposta produzirá o maior bem para aqueles que o amam. Talvez a bênção que você tanto espera esteja mais próxima do que imagina. Talvez a porta comece a se abrir quando você menos esperar. Talvez a resposta já tenha começado a caminhar em sua direção. Mas existe algo ainda mais importante do que o próprio milagre. É a pessoa que você está se tornando durante a espera. Hoje você confia mais do que antes. Ora com mais sinceridade. Valoriza mais a presença de Deus do que apenas as respostas. E essa transformação é uma das maiores obras que o Senhor realiza em seus filhos. Porque Deus não deseja apenas mudar sua situação. Ele deseja preparar você para viver aquilo que pediu em oração. Continue caminhando. Continue acreditando. Continue entregando cada novo dia nas mãos do Senhor. Porque o Deus que ouviu sua primeira oração continua ouvindo a última que você fez hoje. E antes de encerrarmos esta mensagem, Ele deseja deixar uma promessa gravada em seu coração. A resposta pode demorar aos seus olhos, mas jamais deixará de chegar no tempo perfeito de Deus. É exatamente essa promessa que vamos entregar ao Senhor no capítulo final desta mensagem. Chegamos ao final desta mensagem, mas talvez este não seja o fim daquilo que Deus queria falar ao seu coração. Talvez seja apenas o início de uma nova maneira de caminhar com Ele. Durante toda esta reflexão, o Senhor lembrou você de uma verdade que jamais deve ser esquecida. Nenhuma oração feita com sinceridade desaparece diante de Deus. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhum suspiro passou despercebido. Nenhuma noite de angústia ficou escondida dos olhos do Pai. Mesmo quando você acreditou que estava sozinho, mesmo quando pensou que Deus permanecia em silêncio, mesmo quando chegou perto de desistir, o Senhor continuava presente. Hoje talvez você ainda esteja esperando uma resposta. Talvez continue enfrentando a mesma dificuldade. Talvez algumas perguntas permaneçam sem explicação. Mas isso não muda quem Deus é. Ele continua sendo fiel, continua ouvindo, continua cuidando, continua preparando aquilo que você ainda não consegue enxergar. Talvez esta mensagem tenha chegado até você exatamente porque Deus queria impedir que você desistisse um passo antes da resposta. Há pessoas que abandonam a oração justamente quando o Senhor já está preparando aquilo que pediram. Elas olham apenas para as circunstâncias, mas Deus olha para o propósito. Elas contam os dias. Deus prepara o tempo perfeito. Elas enxergam apenas o presente. Deus contempla toda a eternidade. É por isso que sua fidelidade nunca falha. O Senhor nunca prometeu responder todas as orações no momento que desejamos, mas prometeu permanecer conosco em todos os momentos da caminhada. E essa promessa vale muito mais do que qualquer resposta imediata. Porque quando Deus está presente, até a espera ganha um propósito, até as lágrimas produzem crescimento, até o silêncio passa a fortalecer nossa fé. No encerramento da mensagem do vídeo do seu concorrente, a voz reforça repetidamente que Deus continua ouvindo, guiando e cumprindo seu propósito, convidando o espectador a permanecer firme até o momento da resposta. Antes de terminarmos, quero convidar você a falar com Deus mais uma vez. Ore comigo. Pai amado, hoje eu entrego novamente minha vida em Tuas mãos. Obrigado porque o Senhor nunca deixou de ouvir minhas orações, mesmo quando eu pensei que estava sozinho. Perdoa-me pelas vezes em que duvidei do Teu tempo e da Tua fidelidade. Ensina-me a esperar com confiança, a caminhar pela fé e a descansar na certeza de que o Senhor continua trabalhando por mim, mesmo quando meus olhos ainda não conseguem ver. Renova minhas forças, fortalece meu coração e ajuda-me a permanecer firme até o dia em que verei o cumprimento das Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva agora nos comentários: Senhor, eu confio no Teu tempo. Que essa frase não seja apenas um comentário, que ela seja uma decisão,
uma declaração de fé, um compromisso de continuar caminhando ao lado de Deus, independentemente das circunstâncias. E se você deseja receber mais mensagens como esta, inscreva-se agora no canal Luz de Cristo, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando lembrar que Deus nunca ignora uma oração feita com sinceridade. Talvez essa pessoa esteja quase desistindo. Talvez esteja acreditando que Deus já a esqueceu. E esta mensagem pode ser exatamente a resposta que ela precisava ouvir hoje. Que o Senhor abençoe sua casa, abençoe sua família, fortaleça sua fé, encha seu coração de paz e faça você lembrar todos os dias desta promessa. Deus ouviu sua primeira oração. Deus ouviu a oração que você fez ontem. Deus ouviu a oração que você fez hoje. E no tempo perfeito dele, nenhuma delas ficará sem resposta. Continue confiando, continue orando e continue caminhando, porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e para sempre.